Meu nome é José Francisco da Silva. A minha formação é na psicologia social, também a minha militância. Eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Ocupo a função, o cargo de subsecretário de Promoção e Defesa de Direitos Humanos. Direitos humanos, direito de todos e para todos. Sou Sebastião Kiwongi, natural da República Democrática do Congo. Sou professor do Direito Internacional, Público e Privado e formado em Direitos Humanos. E toda a minha formação justamente em Direito Internacional, Direitos Humanos e Direito Comunitário. No momento, atuo como pró-reitor do curso do mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Escola Superior Dom Helder Câmara. Então, faz-se necessário que se discute a questão dos direitos humanos no âmbito nacional e internacional. Eu sou José Luiz Quadros de Magalhães, sou professor da PUC Minas e do FMG na área de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Teoria do Estado. E eu acho fundamental que a gente discuta a questão dos direitos humanos hoje, principalmente nesse momento onde a gente está vivendo perdas de direito, né, no Brasil e em boa parte do mundo. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição de 1988. No entanto, existe um número muito alto de pessoas que continuam a encontrar grandes dificuldades no exercício de sua cidadania e de seus direitos fundamentais. A morte de jovens negros, os abusos policiais, o retrocesso do sistema carcerário e a vulnerabilidade social continuam sendo as maiores preocupações da Anistia Internacional. Até que ponto há violação dos direitos humanos no país e no mundo? Senhores, alegria tê-los aqui. E me preparando para esse programa, eu me deparei com uma conferência do professor Leandro Carnal, intelectual muito na mídia hoje em dia, dizendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos talvez seja, o dia que um ET aparecer aqui, o documento mais importante nosso, o mais traduzido de todos, em mais de 300 línguas. O que são os direitos humanos na contemporaneidade? Pergunta aberta para vocês. Direitos humanos, a gente pode estudar os direitos humanos por três grandes perspectivas. Uma perspectiva filosófica, uma história aí de quase 3.000 anos, né? Podemos estudar os direitos humanos na perspectiva constitucional, e aí eles aparecem como sinônimos de direitos fundamentais. Aí a história constitucional, que é mais recente, né? Mas vou pegar principalmente as constituições após as revoluções francesa, norte-americana, embora você tenha um constitucionalismo que apareça antes. E uma perspectiva internacionalista, e aí os direitos humanos internacionais começam após a Primeira Guerra Mundial, aí a formação da OIT, a Declaração de Direitos Sociais, que são direitos humanos, e depois a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que também tem que ser entendida dentro do seu contexto histórico. Né? Acredito O fim da Segunda Guerra. Fim da Segunda Guerra Mundial, uma influência norte-americana, um mundo dividido em dois grandes blocos, e ali uma declaração que se encaixa dentro daquele contexto histórico. Hoje nós temos muito mais direitos assegurados do que aqueles previstos na Declaração de 1948. Né? E outros direitos, questões ambientais, que são muito importantes, né? A questão da diversidade, que ganha uma centralidade muito grande para os direitos humanos hoje em dia. E ela vem no momento, né? Isso que o autor chama atenção, que a gente pode um dia lá na frente referenciar enquanto talvez a coisa bela construída pela humanidade. Ela saiu de uma dor, não é? Sim. Ela saiu de uma dor gigante, que foi de um sofrimento, né, de um povo no hemisfério norte sem precedentes, né? E como fruto, né, era necessário que se fizesse ali algo
que dissesse que o homem estava valendo, né? E que tinha que garantir, né, algo que fosse o fundamental. Para ele. Então, eu acho interessante essa forma como esse momento, né, dessa tábua aí que nós temos, com aqueles pontos, né, que são... E que nós... E tem razão, eu acho que por isso nós devemos brigar e fazer isso valer sempre. Agora, professor Sebastião, se pegarmos a primeira das declarações, né, de que somos iguais em dignidade, e que ter assinado a Declaração Universal é pré-requisito para se pertencer à Organização das Nações Unidas, somos iguais mesmo em dignidade? Óbvio que não, né? Esse é um problema sério, para a gente dizer que somos iguais. Em tese, somos iguais, porque os direitos humanos é um processo evolutivo. Devemos ver, como o professor José Luiz falou, devemos ver todo o contexto histórico, que mostrava que havia seres humanos, mas naquela época eram desprezíveis, descartáveis. Se a gente hoje, digamos assim, nos referirmos àquele filme Amistad, lá claramente nós vamos ver que alguns seres humanos eram tratados como mercadoria. Sim. Os negros eram como mercadoria. O professor Sebastião está se referindo a um filme que trata do comércio de escravos para a América do Norte. Isso. E lá é uma grande discussão se era seres humanos, se era pessoas ou uma mercadoria. Então, com isso, o mundo caminhou justamente se questionando. E aí reconhece-se a dignidade humana, reconhece a história daquelas pessoas e do mesmo jeito que aqueles que o maltrataram têm também história. Mas quando a gente chega à Segunda Guerra Mundial, lá realmente nós temos uma tomada de consciência para dizer, chega, a humanidade não pode mais viver. Esse flagelo, chamei do flagelo, por 2 vezes. Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas e quando os noticiários nos mostram uma cena que é uma cena muito chocante, em uma favela, às margens do Rio Acari, periferia do Rio de Janeiro, 2 policiais com fuzis executam 2 jovens já caídos, né? E até aquele momento aqueles 2 policiais não sabiam que potencialmente eles haviam atingido uma jovem de 13 anos, né? Acontece uma comoção nacional em torno da morte da menina. É chocante a cena dos 2 policiais, mas a gente também não estende, evidentemente, né, a comoção da jovem morta de 13 anos, naquele ato ali, uma execução sumária por um fuzil daqueles agentes do Estado. Afinal... Pois é, eu acho que aí, daí que é importante a gente ter uma contextualização histórica quando a gente fala desses direitos humanos. Né? E para que são usados esses direitos humanos? Então, um dado importante, muitas vezes, muitas intervenções chamadas humanitárias, feitas pelas nações ocidentais, e principalmente do Norte, encobrem outros interesses. Então, muita gente faz intervenções indevidas, né, que geram a morte de muita gente em nome dos direitos humanos. Né? Uma outra questão importante é que esses direitos humanos, a gente pegar, por exemplo, o nascimento dos direitos humanos em nível constitucional, nos direitos fundamentais das constituições, né? Inicialmente, eles nascem apenas para um grupo de pessoas. Né? Você tem uma lógica que fundamenta a lógica moderna, essa lógica que nós chamamos de lógica binária de subalternidade, ou seja, o nós versus eles. E existem alguns, os franceses dizem isso, alguns são mais iguais que os outros. Né? Então, por exemplo, os direitos fundamentais que nascem lá nas constituições, as primeiras constituições, são só para os homens, brancos, proprietários. Isso estava expresso nas constituições do século XVIII, do século XIX. Né? Os outros não tinham direitos. E isso, então, é importante. Quando se fala da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, ela reflete aí uma perspectiva muito liberal, muitos direitos individuais, há pouca força para os direitos sociais, trabalho, emprego, previdência, saúde, educação e etc. E aos poucos isso vai se transformando, vai crescendo, vai ampliando. E hoje, talvez, assim, repetindo, uma das questões centrais que se coloca é a gente aprender a lidar com a diversidade. Né? E essa, talvez, a questão do fascismo, da não aceitação do outro, né? E mais, aqui no Brasil, em outros lugares também, mas em outros lugares menos, outros iguais. Mas no Brasil, talvez, um dos países mais violentos do mundo, nós temos uma polícia que é contra o povo, né? Uma polícia que trata de forma diferente as pessoas. E a gente viu isso até nas manifestações.
E tinha policial que falava, aqui é uma manifestação de pessoas de bem. Eu me pergunto quem que são essas pessoas de bens, né? Talvez pessoas de bens. Né? E aqui é uma manifestação daquelas pessoas que não são de bens. Né? E essa coisa tem que acabar. Nós temos que ter uma polícia que defenda o cidadão e não que ataque o cidadão nas manifestações, lembrando que essas manifestações são exercícios de direitos constitucionais. Está ali assegurado na Constituição isso. Sim. Então, essa discussão da diversidade, né, de como José Francisco, alguns têm mais direitos que outros. Eu quero avançar isso no segundo bloco, para a gente poder entender, inclusive partindo de um olhar até maior, Donald Trump, Brexit e tudo mais, para falarmos desde a perspectiva das margens do Rio Acari, quero voltar nisso depois, a essa perspectiva maior de voltar o carvão e as pessoas morrerem em função do aquecimento na Somália. Vamos para um breve intervalo. O que você pensa de direitos humanos? Nós voltamos daqui a pouquinho.